A vila de Carvalho do Bosque jazia envolta em um medo ancestral. Era um medo grudento como a névoa que escorria das sombras e sussurrava ao vento. A fonte? A bruxa das sombras, Morgana. Seu nome, pronunciado em voz baixa, arrepiava até as almas mais corajosas. Gerações haviam se passado desde o início do reino de terror de Morgana. Mesmo assim, os moradores de Carvalho do Bosque ainda tremiam ao pensar nela. Ela era um espectro, um pesadelo que assombrava suas horas de vigília e atormentava seu sono. Os anciãos falavam dela em tons abafados. Eles contavam histórias para afastar crianças curiosas, contos feitos para assustar e alertar. Histórias de um poder obtido por um preço terrível, pois no coração da floresta, envolta em trevas, residia a bruxa Morgana. Sua lenda, passada de geração em geração, era um lembrete arrepiante do mal que espreitava por perto. 3 séculos atrás, Morgana não era uma bruxa. Ela era uma jovem chamada Elara, condenada ao ostracismo por seus costumes estranhos e talentos incomuns. Os moradores, desconfiados de sua afinidade com a floresta e suas criaturas, a rotularam como pária. Elara buscou consolo na mata, encontrando conforto entre as árvores e os ventos sussurrantes. Ela aprendeu os segredos da terra, a linguagem dos animais e o fascínio inebriante da magia proibida. Mas seu poder crescente foi recebido com medo, não com aceitação. Os aldeões, movidos pela ignorância e pelo pavor, baniram Elara, expulsando-a para as profundezas da floresta. A rejeição deles gerou uma fúria fervente dentro dela, transformando-a em algo mais sombrio, algo diferente. Elara havia partido, substituída por Morgana, a bruxa das sombras. Anos se transformaram em décadas. Os moradores mantiveram distância da floresta, a lembrança de Morgana um lembrete arrepiante de sua crueldade. Mas a floresta prendia a respiração, uma presença silenciosa e vigilante. Então, os desaparecimentos começaram. Crianças, atraídas pela curiosidade ou por um senso equivocado de aventura, se aventuravam perto demais da mata. Nenhuma jamais retornou. O pânico tomou conta de Carvalho do Bosque. Sussurros sobre a bruxa das sombras ressurgiram, mais altos, mais frenéticos. Os moradores, assombrados pelos erros do passado, se viam novamente diante da escuridão que haviam criado. A floresta, antes fonte de vida e sustento, tornou-se um lugar de pavor. Uma entidade silenciosa e taciturna que mantinha a vila prisioneira do medo. O medo, um poderoso motivador, levou os moradores a um ato desesperado. Eles se armaram com tochas e forcados, os rostos sérios, os corações batendo forte com uma mistura de medo e retidão. Eles marcharam para a floresta, suas tochas uma defesa insignificante contra a escuridão crescente. Eles gritaram o nome de Morgana, suas vozes tremendo com um coquetel potente de medo e fúria. A floresta prendeu a respiração, o ar denso de expectativa. Os moradores, cegos pelo desespero, adentraram ainda mais a mata. Eles estavam determinados a acabar com o reinado da bruxa, a recuperar sua paz de espírito. Eles não foram recebidos por Morgana, mas por um silêncio sinistro, uma quietude sufocante que se agarrava a eles como uma mortalha. Era a calmaria antes da tempestade, um silêncio mais aterrador do que qualquer grito. Seção 5. A maldição da bruxa das sombras. Uma risada fria e incorpórea ecoou pelas árvores enquanto uma figura se materializava das sombras. Morgana. Seus olhos,
brilhando com uma luz sobrenatural, trespassaram a frágil coragem dos moradores. Ela ergueu os braços, sua voz um sussurro arrepiante que pareceu deslizar por entre as árvores. Uma maldição, ela proclamou, sobre a vila que a havia injustiçado. Uma maldição que duraria gerações. Os moradores, sua bravura se esvaindo diante de seu poder, fugiram. Eles deixaram para trás suas tochas, seus forcados e qualquer esperança de que pudessem derrotá-la. A floresta, não mais uma observadora silenciosa, pareceu se fechar ao redor deles. As árvores se contorcendo e gemendo como se estivessem em conluio com a bruxa. O riso de Morgana os seguiu, um lembrete arrepiante de seu poder absoluto. Seção 6. O chamado de um herói. A história de Tomás. Gerações se passaram. A maldição pairava sobre Carvalho do Bosque. Crianças continuavam desaparecendo. O medo se tornou um legado. Mas a esperança cintila. A esperança chegou na forma de Tomás. Ele se recusava a se curvar ao medo. Seu coração se encheu de justiça. Tomás decidiu confrontar Morgana com empatia. Ele acreditava que só então a vila poderia ser livre. Seção 7. Rumo ao coração das trevas. Armado apenas com uma lanterna, Tomás adentrou a floresta. O ar ficou pesado, o silêncio o pressionando. As árvores, retorcidas e ancestrais, observavam cada movimento. Ele caminhou por horas, cada passo mais fundo no desconhecido, determinado a alcançar Morgana e romper o ciclo de medo. Seção 8. Confrontando a bruxa das sombras. Ele a encontrou em uma clareira, banhada pelo brilho fantasmagórico da lua. Morgana. Ela estava de costas para ele, seus longos cabelos brancos caindo como uma cachoeira de luar. Morgana. Ele chamou, sua voz surpreendentemente firme. A figura se virou, seus olhos, aqueles mesmos olhos assombrosos que haviam aterrorizado gerações de moradores, encontraram os dele. Mas Tomás viu algo mais neles, um vislumbre de algo parecido com curiosidade, talvez até esperança. Ele lhe disse seu nome. Disse que não havia vindo para lutar, mas para ouvir, para entender. Ele falou da vila, do medo que havia se enraizado, das crianças que haviam sido perdidas. O riso dela, antes arrepiante e cruel, agora era entrelaçado com uma tristeza profunda. Ecoou pelas árvores, um lamento por uma vida perdida, um coração endurecido pela dor. Seção 9. Uma vila libertada. Uma lenda permanece. Os detalhes de seu encontro permaneceram envoltos em mistério. Os moradores, aguardando com a respiração presa, viram uma luz ofuscante irromper do coração da floresta. Então, silêncio. Tomás emergiu da mata, seu rosto marcado pelo cansaço, mas seus olhos brilhando com uma paz recém-descoberta. Ele lhes disse que Morgana havia partido. A maldição, ele garantiu, estava quebrada. E assim, os desaparecimentos cessaram. A floresta deu um suspiro de alívio, a atmosfera opressiva se dissipando. Carvalho do Bosque, banhada pelo brilho quente do sol nascente, parecia uma vila renascida. Os moradores, seus corações ainda pesados com o fardo do passado, cautelosamente começaram a reconstruir suas vidas, sua vila, sua relação com a floresta. Seção 10. Sussurros ao vento. A lenda da bruxa das sombras sobreviveu. Histórias sussurradas mantiveram sua memória viva. Alguns a descartavam como um conto de advertência. Outros afirmavam ouvi-la nas noites mais silenciosas. A floresta guardava seus segredos.
E no farfalhar das folhas, sussurros de sua história persistiam.